Bom dia, nós vamos falar sobre os mitos linguísticos 3 e 4. Nosso grupo é formado pela Jamile, pela Mariana e por mim. Bom dia, eu me chamo Jamília e vou falar agora sobre o mito 3, que é o mito de que diz que o português é uma língua difícil. Bom, como o nosso ensino da língua sempre se baseou na norma gramatical de Portugal, as regras que aprendemos na escola em boa parte não correspondem à língua que realmente falamos e escrevemos no Brasil. Por isso achamos que português é uma língua difícil, porque temos de decorar conceitos e fixar regras que não significam nada para nós. No dia que nosso ensino de português se concentrar no uso real, vivo e verdadeiro da língua, provavelmente esse tabu de que a língua portuguesa é uma língua difícil acabe. Todo falante nativo de uma língua sabe essa língua. Saber uma língua no sentido científico significa dizer que você conhece intuitivamente e emprega com naturalidade as regras básicas de funcionamento dessa língua. Está provado e comprovado que uma criança de 3 a 4 anos de idade já domina perfeitamente as regras gramaticais de sua língua. O que ela não conhece são as sutilezas, as sofisticações e as irregularidades no uso dessas regras, coisas que só a leitura e o estudo podem lhe dar futuramente. Mas nenhuma criança brasileira você não vai ouvir isso dela, que ela pode dizer, por exemplo, uma menina chegou aqui amanhã. Um estrangeiro, porém, que esteja começando a aprender português poderá se confundir e falar assim. Por isso, aquela piadinha que muita gente solta quando vê uma criancinha estrangeira falando, tão pequena e já fala tão bem, tem seu fundo de verdade. Muito pouca gente conseguirá falar uma língua estrangeira com tanta desenvoltura quanto uma criança de 5 anos que tem nela sua língua materna. Por quê? Porque toda e qualquer língua é fácil para quem nasceu e cresceu rodeado por ela. Se existisse uma língua difícil, ninguém no mundo conseguiria falar outro idioma, como húngaro, chinês ou guarani. No entanto, essas línguas são faladas por milhões de pessoas, inclusive criancinhas analfabetas. Na regência verbal, tipicamente acontece o seguinte: o professor faz a explicação e pode mandar o aluno exercitar umas 1000 vezes a frase assistir ao filme, que quando esse mesmo aluno puser o pé para fora da sala de aula, ele vai dizer ao colega: ainda não assistiu o filme do Zorro. Porque a nossa gramática ela não sente a necessidade da preposição a, que era exigida na norma clássica literária de 100 anos atrás e que ainda hoje vigora no português de Portugal. O Marcos crê que seja inútil impor uma regra que não vai de encontro à gramática intuitiva do falante. E um exemplo prático disso é que, por conta dessa pressão gramatical imposta, as pessoas são obrigadas a dizer: o jogo foi assistido por 20 mil pessoas. Ora, se o verbo assistir pede uma preposição, logo ele não é transitivo direto. E segundo a gramática, só eles, os verbos transitivos diretos, podem assumir a voz passiva. E desse modo, quem diz assistir ao jogo não poderia dizer simplesmente que o jogo foi assistido, porque assistido por quem, né? Nos jornais como a Folha de São Paulo e o Estadão, os manuais de redação deles exigem que o verbo assistir venha seguido da preposição a. Então, na voz ativa, eles escrevem 20 mil pagantes assistiram ao jogo. Mas na hora da voz passiva, a gramática intuitiva do redator se manifesta e você encontra: o jogo foi assistido por 20 mil pagantes. Essas pessoas elas ficam em cima do muro, porque na hora de usar a voz ativa, elas acertam devido à pressão, mas na passiva elas erram porque se deixam levar pelo uso coloquial e intuitivo da língua. Isso ocorre justamente em virtude dessa cobrança devida de uma norma gramatical que não faz parte da nossa realidade, né? E por isso que tanta gente termina o ensino médio sem saber redigir um texto, pois durante os 11 anos de ensino fundamental e médio, elas viram diversas vezes essas regras passarem. Entretanto, por não utilizarem no dia a dia, foram esquecendo e no final nem o básico para construir um texto conseguem fazer. Segundo Marcos Bagno, no fundo, esse mito de português difícil, ele serve como instrumento de manutenção de um status de intelectualidade inalcançável das classes sociais privilegiadas. Porque
Essa entidade mística que é o português, ela só se revela aos que sabem as palavras mágicas para fazê-la se manifestar. E essa propaganda de suposta dificuldade da língua serve para dividir os que sabem dos que não sabem. E esses últimos, claro, obrigatoriamente necessitam do auxílio indispensável desses, entre aspas, mestres para saltar para um nível de dominação completa da língua. E ele finaliza até fazendo um questionamento de que não seria a hora de acionar a lei de defesa do consumidor contra essa reserva de mercado? Bom dia, meu nome é Viviane e eu fiquei com o mito 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. O preconceito linguístico ele está associado ao fato de existir a crença de que só existe uma língua portuguesa, e isso não é verdade, né? Quando alguém afirma as pessoas sem instrução falam tudo errado, o que elas estão levando em consideração? É realmente o fato da pessoa falar errado ou a classe dela que deve ser, né? Pode ser menos privilegiada? Pois é. Um exemplo citado no livro retrata, né, a troca do L pelo R, como encraude, chicrete, broco. Essas trocas são fenômenos fonéticos que contribuíram para a formação da língua portuguesa. As pessoas, a língua portuguesa ela está em constante mudança. Então, as pessoas, como você pode ver aí abaixo nessa tabela, né, uma exemplificação disso, as pessoas vão falando de certa forma e a língua portuguesa vai assumindo esse padrão, né? No caso, você pode ver que branco, né, que é o branco, que é o nome dado para uma coisa branca, né? Antigamente, né, ela vem do germânico, que é blank, né, blank. Não sei como pronuncia, mas era com L. Então, o branco foi uma mudança, né, na língua portuguesa. O latim, né, brando, veio do latim o brando, era blando, com L. Né? Cravo, veio de clavo no latim, né? Dobro, veio de duplo do latim. Escravo veio de esclavo no latim. Frouxo veio de floxo no latim. Praga veio de plaga no latim, né? Se fôssemos afirmar que todas as pessoas que trocam R ou L por R pudessem ter um retardo mental, então a gente estaria afirmando que todas as pessoas da época em que a língua portuguesa estava em formação também tinham esse mesmo problema, e não é verdade, né? A língua falada por pessoas que pertencem a uma classe social desprivilegiada, que não tiveram acesso à educação formal, deve ser tratada apenas como diferente e não como feia ou inferior, né? Essas trocas fonéticas estão associadas à não pronúncia de encontros consonantais com L, né? E essas pessoas não possuem problemas físicos, é somente porque esses encontros consonantais não fazem parte da realidade social em que vivem, né? É quando a gente vai aprender, né, inglês. Quando a gente vai aprender inglês, na nossa realidade, né, não existem fonemas que não estão na nossa realidade, né? Como o TH de thank you, né? Ou o R retroflexo, que em muitos lugares do país não existe também, né? É mais difícil você encontrar, que raw. Ai, meu Deus do céu. Aí você embola a língua toda, né? Mas existem lugares aqui no Brasil que tem o R retroflexo, né? Que é no Minas Gerais, sei lá como. O pessoal de São Paulo, né? O paulista que é do interior, que faz esse R, e a gente não, a gente é mais o R, né? Então,
quando essas pessoas que não utilizam o L, né, no encontro consonantal, né, que falam Cláudia, né, quando eles se deparam na escola com esses aspectos fonológicos, o professor precisa ter ciência, né, que esse som, né, é como um som estrangeiro para eles. Igual quando um professor de inglês vai ensinar inglês pra gente. É um som que não existe naquela realidade daquela pessoa. Não que a pessoa seja burra e tal, né? É porque ela não tá acostumada com esses fonemas, né? Então, meu povo, o que a gente vê aqui, né, é que do ponto de vista linguístico, esse fenômeno, né, que existe no português não padrão, é o mesmo que aconteceu na história do português padrão, lá atrás, né? E tem um nome técnico para isso, que é o rotacionismo. O rotacionismo participou da formação da língua portuguesa padrão, como vocês puderam ver naquela tabela lá, né? Nessa tabela aí. Mas ele continua a existir porque a língua não é imutável, né? Então, o preconceito está mais ligado à classe social a qual o indivíduo pertence, né, do que outra coisa. No nosso país, as diversas regiões possuem suas falas, sotaques, variações linguísticas próprias, e em regiões mais pobres o preconceito linguístico é maior, como no Nordeste, né? Como vimos o caso da Juliette, do BBB, né? E vimos como ela se ergue mostrando, né, que não era burra e nem retardada, mas inteligentíssima, independente da sua fala nordestina. Por quê? Porque a fala dela é belíssima, são as variações linguísticas ricas do nosso país, né? Mas assim, por quê? Né? Por quê? A gente tem que perguntar por que existe esse preconceito contra alguns sotaques e não contra outros, né? Não a outros. Igual o paulista da capital, né? E os do interior. O paulista da capital, ele chega a menosprezar o sotaque e as variações linguísticas do paulista do interior, né? Portanto, o preconceito linguístico é sim social e ele está ligado ao nível de desenvolvimento econômico de um lugar, né? No livro tem uma parte que eu coloquei agora no slide que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês, né? Que ele fala da Emília. Eu vou ler aqui para vocês como tá lá no livro. Minha heroína literária predileta, a boneca Emília, de Monteiro Lobato, não quis saber desse tipo de preconceito. Ao visitar no país da gramática a prisão onde Dona Sintax mantinha enjaulados os vícios de linguagem, revoltou-se ao ver atrás das grades o provincianismo, isto é, os vícios da fala rural, do caipira. Aí ela fala que Emília, a parte do livro, né? Emília não achou que fosse o caso de conversar na cadeia, de conservar na cadeia o pobre matuto. Alegou que ele também estava trabalhando na evolução da língua e soltou: vá passear, seu Jeca. Muita coisa que hoje esta senhora condena vai ser lei um dia. Foi você quem inventou você, em vez de tu. E é só isso quando não vale? Estamos livres da complicação antiga do tuturutu. O que é que ela quis dizer com isso? Que seu Jeca não devia ter preconceito, quer dizer, né? Retomo aqui a minha fala. Que ela não devia ter preconceito contra seu Jeca, né? Que muita coisa, né, que ele fala podia se tornar lei um dia, porque a língua portuguesa ela está em constante evolução, né? E ela fala até aqui, ó, que você inventou você em vez de tu. Então, gente, esse preconceito a gente tem que ver. É algo social.
É algo social, está ligado? Ninguém, como a gente viu ali no slide, a gente não vê esse preconceito contra o pessoal do Sul. A gente vê muito esse preconceito contra o pessoal do Nordeste. Mas o pessoal do Sul tem variações linguísticas muito maiores, se você for prestar atenção. É tão riquíssima a língua do Sul quanto a língua do Nordeste. E o preconceito, né, nesse ponto de vista, está ligado à classe social. Por quê? Porque o povo do Nordeste é menos favorecido socialmente do que o povo do Sul, né? Então, é isso, pessoal. O preconceito linguístico deve ser extinto, porque essa é a riqueza do nosso país. E eu fico por aqui. A gente agradece a todos. Obrigada.